como é bom estarmos aqui para mais um PIBzinha! Hoje nós vamos começar cantando uma música que fala sobre alegria. Quem tá alegre? Eu! Nós vamos cantar louvores ao Senhor com muita alegria. Então arranje um espacinho na sua casa, afaste a cadeira, afaste o sofá, aumente o volume e nós vamos cantar com alegria. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Eu já conheço. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e soltar as muralhas. Aleluia, oh aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, amém. Amém, crianças! Como é bom louvar ao Senhor! Antes de cantarmos a nossa próxima música, eu quero criar um momento muito especial. É o momento da oração. É o momento de a gente falar com Deus. Então feche seus olhinhos, coloque a mão no seu coração, que a tia Thalita vai fazer uma oração conosco. Amém. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada, Jesus, pela alegria que o Senhor dá aos nossos corações. Obrigada pela nossa família, obrigada pelos nossos amigos, pelos nossos brinquedos, por tudo que nós temos. Nós sabemos que o Senhor quer que nós sejamos muito felizes. E para ser feliz, nós precisamos caminhar com o Senhor. Então, nos abençoa, nos ajuda na nossa semana, nos ensina, Senhor, a sermos cada vez mais parecidos contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém! Vamos cantar que o Senhor é nosso pastor. Amém? Amém. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Meu bom pastor é Cristo, com Ele andarei. Conduz-me às calmas águas, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. Sempre, sempre, com Ele andarei. É isso, crianças. Agora nós vamos ouvir uma história muito legal, uma história muito interessante. Por isso, se arruma direitinho aí, senta bem confortável e presta muita atenção. Hora da história. Crianças, vamos ouvir mais uma história da Bíblia, a palavra de Deus hoje? E que tal você saber sobre alguém que fez uma reconstrução, participou de uma reforma? Interessante, né? Quando a gente vai para uma obra ou faz uma reforminha em casa, gera muito tumulto, não é?
Normalmente, quando tem criança em casa, eles ajudam o pedreiro, né? Jogam uma massinha para ajudar, não é assim? Reforma sempre traz muito trabalho. E a história de hoje fala um pouquinho sobre isso, porque nós vamos conversar sobre a reforma de Jerusalém. Isso mesmo. E quem fez tudo isso, quem participou, quem estava naquele momento, quais foram os reis daquele momento, tá? Tudo isso nós vamos descobrir através da nossa história de hoje. E eu quero enfatizar para você, é que se você vai fazer algo, se Deus te colocou numa missão, ou se você sente em seu coração que precisa fazer algo que Deus colocou na sua vida, no seu pensamento e no seu coração, Ele vai te dar a força que você precisa para realizar, ou seja, para cumprir essa missão ou essa determinada tarefa. Por exemplo, ajudar o seu colega na escola, falar de Jesus para alguém que não conhece ainda Ele. Tudo isso são missões, são tarefas que o Senhor nos coloca e aí precisa de força e coragem para exercitar, né, a fé, a confiança no Senhor e colocar em prática o propósito e para o que Deus nos chamou, certo? Na história de hoje vamos conhecer e vamos falar um pouco mais sobre isso. E a Tiffany quer deixar desde já nesse início essa mensagenzinha aí para o seu coração. O Senhor é que te dá a força e a coragem para você cumprir a missão. Bem, nós estamos caminhando pela Bíblia toda e você já conheceu, já visitou o livro de Primeiro e Segundo Reis. Você já conheceu. Nós não vamos visitar, mas a Tivanessa vai te dizer o que acontece em Primeiro e Segundo Crônicas, tá? Esses dois livros são uma repetição do que aconteceu no livro de Primeiro e Segundo Reis. Então, não tem necessidade da gente estudar as histórias dele, no sentido de que é uma releitura do que aconteceu em Primeiro e Segundo Reis. E seguindo a sequência, né, da Bíblia, dos livros da Bíblia, nós temos depois de Segundo Crônicas o livro de Esdras. Esdras foi um homem que foi orientado por Deus, guiado por Deus para fazer essa reforma, crianças. Mas em que período foi isso? Quando foi que aconteceu essa reforma? Bem, o pessoal, o povo de Deus, estava exilado na Babilônia. É a volta do exílio. Eles estavam na Babilônia e agora eles voltam para a sua terra, Jerusalém. O povo sai de lá, graças a Deus, porque estar exilado não é uma situação muito boa para quem está lá preso, não é mesmo? E eles partem então para essa reconstrução, para essa reforma do templo de Jerusalém que havia sido destruído, tá, crianças? Então, é nesse período aí que essa história acontece, é nesse contexto que essa história acontece. E quem foram, crianças, as pessoas que saíram da Babilônia e seguiram então para Jerusalém? Bem, a Bíblia nos diz quem foram essas pessoas. Foram os sacerdotes, os servidores no templo, os porteiros, os cantores, os servos e muitas outras pessoas que não são listadas. Mas olha, aqui em Esdras, no capítulo 2, a gente tem vários nomes, crianças, que se você quiser pesquisar depois, você pode ir lá consultar. Os nomes de tal lugar, Bezai, Jorá, Assum, são vários nomes que são citados aqui na Bíblia, no livro de Esdras, tá? Então, vamos ver qual foi o total de pessoas que a Tiffany se destacou aqui para vocês. Está lá em Esdras 2, 64 e 65. Vamos ler? Diz o seguinte: toda esta congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinham 200 cantores e cantoras. Bastante gente, hein? Eles partiram então da Babilônia e seguiram para Jerusalém. Depois que eles conseguiram construir os alicerces, pelo menos, do templo, eles fizeram uma grande celebração. E essa celebração foi a festa dos tabernáculos, crianças. Ficou
deixa eu usar a palavrinha certa para vocês, ficou determinado o período, o ano, a data certa para você comemorar essa festa. E a partir de então, após esse retorno do exílio da Babilônia, a construção dos alicerces, eles comemoraram, eles celebraram com a festa dos tabernáculos e fizeram então um altar ao Senhor. Então, crianças, por etapas que eles iam vencendo, que eles iam construindo, reformando, eles iam celebrando. Isso traz uma lição para a vida da gente, tá? Veja, quando você está caminhando na missão, talvez você não acerte o alvo logo de primeira. Talvez aquela pessoa que você quer conquistar para o Senhor, quer evangelizar, quer contar de Jesus, ela não aceite de primeira, tá? Ela diga que não está na hora, ou que acha que não é o momento, não, eu faço muita coisa errada, não posso aceitar Jesus agora. Entendeu? Talvez você não acerte o alvo logo de primeira. Mas olha, celebre, pelo menos você já conseguiu falar de Jesus para alguma pessoa. Isso já é um passo muito importante, tá? Então as suas conquistas precisam ser celebradas. E a gente, nesse trechinho aqui do estudo de hoje, pode perceber isso. Na construção do alicerce, eles celebraram ao Senhor. Deixaram lá determinada essa festa dos tabernáculos. Veja que interessante. E também construíram um altar ao Senhor. E olha só o que a Bíblia fala sobre esse espaço de tempo. Está lá em Esdras 3, versículos 11 e 12. Diz assim, como eles estavam nesse momento, tá? Diz o seguinte, cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor. Com estas palavras, Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre em Israel. E todo o povo jubilou, ou seja, se alegrou em altas vozes, louvando ao Senhor por terem lançado, ou seja, terem construído os alicerces da sua casa, da casa do Senhor, o templo. Porém, os sacerdotes e levitas e cabeças das famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. Alguns que se lembraram do passado choraram, mas quando eles perceberam que os alicerces estavam prontos, sabe? Eles exaltaram, eles gritaram de alegria. A tristeza se foi e invadiu o seu coração, o coração deles, de felicidade, porque eles puderam observar a transformação que aconteceu, tá? Então, os idosos que tinham visto a destruição, viram agora a reconstrução. Crianças, como é bom a gente poder perceber a presença de Deus cuidando do seu povo, presente ali em todo o meio, no meio deles, na verdade, presente ali no meio deles. E eles estavam, então, felizes. Até aqueles que eram idosos, que tinham visto esse momento difícil, agora o coração deles estava feliz. E isso é muito, muito importante. Deus estava direcionando todos os acontecimentos. E para a gente concluir a nossa ideia geral aqui do livro de Esdras, a gente percebe que em determinados momentos ele teve muita coragem, determinação. Essa reconstrução, essa reforma que seria feita no templo, traria muito trabalho, muito esforço. E ele é contemporâneo de Neemias. E eles juntos fizeram esse trabalho. O povo participou dessa reconstrução. O povo estava animado, satisfeito. E a Bíblia cita também alguns reis que ajudaram, dando cartas, enviando material para essa reconstrução, reforma. E alguns reis foram o rei Dário, o rei Sírio, o rei Artaxerxes, é um nome difícil. Eles ajudaram, eles contribuíram. E então, crianças, foi possível essa reforma. Mais para frente nós vamos conhecer também melhor outro homem de Deus, outro homem usado por Deus, que foi Neemias. Ele foi um instrumento de Deus, foi muito importante para o povo também, assim como Esdras. O que você quer deixar de lição para você nesse dia? Na verdade, o que a palavra de Deus nos deixa de lição, através da leitura que nós fizemos hoje, é que se o Senhor colocou em nosso coração uma missão, uma responsabilidade, Ele também vai nos dar a força e a coragem que nós precisamos. Nós precisamos estar diante dEle
dizendo quais são as nossas dificuldades. E Ele então supre as nossas necessidades, Ele então nos capacita, Ele então nos fortalece e nos habilita para que a gente possa cumprir aquela prova e ser aprovado. O desejo dele é que a gente saia vitorioso da prova, não perdedores, jamais. Ele deseja que a gente seja feliz, que a gente cresça no entendimento do que Ele pensou para a gente como propósito e como missão, tá? Ele não coloca algo difícil que a gente não possa realizar. Não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que a gente seja aprovado. Então, que durante a sua vida, que durante a sua caminhada, você possa ser aprovado pelo Senhor. Encontre nele a força e a coragem que você precisa, ok? Vamos então? Preparados então para a batalha, para cumprir a missão? Segue com Esdras, segue com a palavra do Senhor, seja forte e corajoso. E as meninas, sejam fortes e corajosas. Até a próxima. Crianças, chegou o momento da gente memorizar mais um versículo. Vamos junto com a tia fazer isso? Eu quero lhe ajudar a achar esse livro que a gente vai ler esse versículo. Ele é o 6º livro da Bíblia do Antigo Testamento. Vamos lá? Vai passar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio e Josué. Esse é o livro do nosso versículo de hoje. Josué, capítulo 1, versículo 9. Diz assim, ó: não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Esse é um versículo muito desafiador, não é mesmo? Ele nos convida a ser forte e a ser corajoso e não desanimar. Às vezes a gente desanima, não desanima? Às vezes a gente se entristece mesmo quando está desanimado e a gente quer às vezes até desistir. Mas lembre-se, Deus estará sempre com você e Ele é aquele que dará forças e lhe dará coragem. Assim como Esdras, Deus deu muita força para ele precisou ter muita coragem, ele precisou ser muito forte para essa nova construção do templo. Então, ele usou dessa força e usou também da dependência de Deus. Quando você se sentir desanimado, se sentir triste, falta de coragem, não tem forças, lembre-se de Deus. Busque a Ele e fale isso para Ele. Senhor, como eu estou me sentindo? Fale, Senhor, eu estou me sentindo dessa forma. Que Ele vai lhe entender e Ele vai dar para você força que você precisar e vai lhe dar coragem, tá certo? Vamos repetir de novo? Josué, capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E o meu desejo é esse para você, que por onde você estiver, por onde você andar, qual seja o desafio, que Deus esteja com você. Um beijo e a gente vai ficando por aqui. Então, crianças, como nós ouvimos na história de hoje sobre a reforma do templo, Esdras não estava sozinho. Ele contou com outras pessoas. E a música fala exatamente sobre isso. E nós vamos cantar ela. Declarando isso, precisamos uns dos outros. Amém? Amém. Sem vacilar, sem temer, sem chorar.
o versículo. Não. Aparece a Bíblia aqui? Que na construção, tá certo, na construção do alicerce, tá certo, não tá? Eu tô achando tão estranho. Hoje nós vamos cantar, vamos começar. Vai daí, bem, vai Vai daí. daí, amiga. Amém. Vamos orar. Amém. Dá certo. É isso, crianças. Agora. Ei, calma, eu tava falando Jesus eterno. Vai. É isso. Espera que eu tava coçando aqui meu piolho. Deixa eu passar logo pra fazer. Só que nesse período aqui de Esdras, eles voltam desse exílio. Agora nós vamos ouvir uma. Nesse período de Esdras, então, eles estão